Código de Defesa do Consumidor. Definição de fornecedor. É toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que desenvolve atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação ou exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Deveres do fornecedor. A apresentação de produtos e serviços deve estar correta, clara, precisa e ostensiva em português. Características essenciais do produto e orientação de uso e conservação de forma segura. Ter preço, composição, prazos de validade, quantidade, qualidade, garantias e origem. Por meio de publicidade correta. Entregar a nota fiscal ao consumidor. Mencionar a nota fiscal na descrição minuciosa do produto vendido. Estabelecer um contrato do valor da venda, forma de pagamento, multa monetária, juros e correção monetária. Fornecer termo de garantia e fornecer o orçamento prévio discriminado no caso de serviços. Serviços. É qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, e o produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Bens podem ser divididos em duráveis, veículos eletrodomésticos, por exemplo, ou não duráveis, os alimentos. Política Nacional de Relação de Consumo. O poder público envolverá assistência jurídica gratuita, promotorias de justiça de defesa do consumidor, delegacias especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais, juizado de pequenas causas, PROCON, e estímulos à criação de associações de defesa do consumidor, como o IDEC e o IDC. O IDEC é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e o IDC é o Instituto de Desenvolvimento Cultural. Objetivos e princípios do Código de Defesa do Consumidor. É uma lei de ordem pública com o objetivo de regular as relações de consumo, buscando reequilíbrio na relação entre consumidor e fornecedor. Uma lei de ordem pública não pode ser contrariada por acordo entre as partes. Os princípios que regem a defesa do consumidor norteiam-se pela boa-fé do adquirente e do comerciante. Direitos básicos do consumidor. São direitos do consumidor a proteção da vida e da saúde, educação e informação para o consumo, proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, proteção contratual, indenização, acesso à justiça, facilitação de defesa de seus direitos e qualidade dos serviços públicos. Solidariedade pelos danos causados na prestação de serviços. Respondem pelos danos o fabricante, o produtor, o construtor e o importador ou prestador de serviço. No caso de acidentes de consumo, o fornecedor será responsável subsidiariamente se não conservar adequadamente produtos perecíveis e se o consumidor não conseguir identificar o fabricante, produtor, construtor ou importador. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, quando prestado o serviço, o defeito inexistia, que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro e que não colocou o produto no mercado, ou seja, aquele produto não foi fornecido por ele. Vícios na qualidade. Os vícios de qualidade dividem-se em vícios por inadequação, como, por exemplo, um produto inadequado ao fim ao que se destina, e por insegurança, no caso de um produto com defeito. Os vícios nos produtos e nos serviços podem causar danos físicos aos consumidores, colocando em risco sua segurança. Esses danos ocorrem dos chamados acidentes de consumo, ou seja, acidentes causados pelo produto defeituoso.
O fornecedor, independentemente da existência de culpa, é responsável pelos danos causados pelo produto defeituoso ou por não ter fornecido as informações suficientes e adequadas sobre a utilização do produto e o risco que ele confere. Disparidade de oferta ou mensagem. O vício de disparidade do produto com as informações prestadas pelo fornecedor são decorrências do direito básico do consumidor de prévia informação sobre o produto, do equilíbrio entre as prestações de cada parte, ou seja, do valor pago e da qualidade do produto adquirido, e vedação de propaganda enganosa. Havendo uma disparidade, o consumidor tem direito à sua escolha: o abatimento proporcional do preço, complementação do peso ou medida, substituição do produto por outro de mesma espécie, marca ou modelo sem os aludidos vícios e restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Direito de reclamar. Reclamação pelos vícios aparentes ou de fácil constatação. Caduca em 30 dias de fornecimento do serviço e de produto não durável e 90 dias no caso de fornecimento de serviço ou produto durável. Obstam à decadência. Reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Instauração de inquérito civil até seu encerramento. E o vício oculto inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Então essas são as condições para que a reclamação ainda tenha validade. Prazos. O consumidor tem direito ao arrependimento de compra ou contratação feita a longa distância, o prazo de 7 dias, a partir do recebimento do produto ou assinatura do contrato. Fornecedor. Para atender à reclamação, o fornecedor tem prazo de 30 dias para solucionar o problema apresentado pelo consumidor. Qualidade em desacordo. No prazo de 30 dias, deve o fornecedor substituir as partes viciadas. Ultrapassado o prazo e se nenhuma solução for apresentada, o consumidor deve exigir do fornecedor substituição do produto ou reexecução do serviço defeituoso por outro igual sem custo adicional, devolução da quantia paga com atualização monetária e devolução do dinheiro pago proporcionalmente ao defeito. Prazos de garantia contratual. Trata-se de uma faculdade do fornecedor, não sendo obrigatória por lei. Seu prazo tem início a partir do término da garantia legal, tornando-se complementar a esta. Termo de garantia. Deverá ser preenchido no momento da compra, diante do consumidor, e junto com ele entregue o manual de instalação e instrução de uso do produto. Deverá esclarecer no que consiste a garantia, o prazo e o lugar em que deve ser exigida. Desconsideração da personalidade jurídica. É uma prática do direito civil de, em certos casos, desconsiderar a separação patrimonial existente entre o capital de uma empresa e o patrimônio de seus sócios para os efeitos de determinadas obrigações, com a finalidade de evitar sua utilização de forma indevida. Pode ocorrer quando comprovada a fraude ou abusividade dos sócios. Então, verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o juiz, incidentemente no próprio processo de execução, seja ele singular ou de forma coletiva, levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja terceiros envolvidos, no caso, os sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros. Publicidade do produto ofertado.
O Código de Defesa do Consumidor proíbe a publicidade enganosa ou abusiva efetuada de forma ostensiva ou por omissão. Publicidade enganosa é a que omite dados essenciais ou contém informações falsas sobre o produto ou serviço, quanto à quantidade, características, origem, preço e propriedades. Publicidade abusiva, quando gerar discriminação, provocar violência, explorar o medo e superstição, aproveitar-se da falta de experiência da criança, desrespeitar valores ambientais e induzir a um comportamento prejudicial à saúde e à segurança. Publicidade correta deve ser clara para que o consumidor possa identificá-la facilmente. O fornecedor deve manter informações técnicas e científicas para provar que a propaganda é verdadeira. É proibida a publicidade que incite a discriminação, a absorção dos valores éticos e morais inaceitáveis, práticas desonestas e desleais que induzam o erro. Práticas abusivas. São práticas abusivas obrigar o consumidor na compra de um produto, levar outro que não queira, para que tenha direito ao primeiro, é o chamado de venda casada. Essa regra também é válida na contratação de serviços. Recusar atender consumidores quando há estoque de mercadoria. Fornecer serviço ou produto sem que o consumidor tenha solicitado e depois cobrar por ele. Aproveitar-se da ignorância, falta de conhecimento, idade, saúde ou condição social do consumidor para convencê-lo a comprar o produto ou serviço. Exigir vantagem exagerada ou desproporcional em relação ao compromisso que o consumidor esteja assumindo. Prestação de serviço sem que seja apresentado ao consumidor um orçamento. Difamar o consumidor, principalmente se ele estiver exercendo seu direito. Colocar no mercado produto ou serviço em desacordo com as leis que regulamentam a produção. Deixar de estipular um prazo máximo de entrega do produto ou serviço. Utilizar peças de reposição usadas ou recondicionadas ao conserto, sem autorização do consumidor, e fixar multa superior a 2% do valor da prestação nos contratos financeiros. Cobrança de dívidas. O Código de Defesa do Consumidor não admite abusos, assim dizendo que a cobrança de alguma dívida, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O que se impede é a forma abusiva de cobrança, pois esta constrange e ridiculariza o devedor. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido à correção monetária e juros legais. Então, se o devedor é cobrado erroneamente, ou seja, foi cobrado além do que ele estava devendo, esse valor é passível de ser restituído ao devedor pelo dobro do valor exigido. Proteção contratual. O contrato é um instrumento jurídico por excelência da vida econômica. Assim, o contrato moderno assume um papel de extrema relevância social. O dever de informação por parte do fornecedor constitui-se condição primordial para assegurar ao consumidor a finalidade do objeto do contrato e a finalidade pretendida para o consumidor. A cláusula a favor do consumidor é mais um dos alicerces que dão sustentação ao princípio maior da boa-fé objetiva nos contratos. A existência de mensagem, propaganda, oferta vincula, portanto, o fornecedor a uma obrigação de fazer ao consumidor, que uma vez lesado poderá optar por certos procedimentos. É importante destacar que a garantia contratual é facultativa ao fornecedor. A garantia legal é obrigatória não só porque o consumidor pode ser vulnerável, mas por qualidade, segurança, durabilidade e desempenho do produto ou serviço. São uma exigência do mercado de consumo.
Sanções administrativas. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar antecedente ou incidente de procedimento administrativo. Então, as sanções são a multa, apreensão do produto, inutilização do produto, cassação do registro do produto junto ao órgão competente, proibição de fabricação do produto, suspensão de fornecimento de produto ou serviço, suspensão temporária da atividade, revogação de concessão ou permissão de uso, cassação de licença do estabelecimento ou de atividade, interdição total ou parcial de estabelecimento, de obra ou de atividade, intervenção administrativa e imposição de contrapropaganda. Modalidades de sanções. Sanções pecuniárias são representadas pelas multas aplicadas em razão do inadimplemento dos deveres. Sanções objetivas são aquelas que envolvem bens ou serviços colocados no mercado de consumo e compreendem a apreensão, inutilização, cassação do registro, proibição de fabricação ou suspensão do fornecimento de produtos e serviços. E sanções subjetivas, referidas à atividade empresarial ou estatal dos fornecedores de bens ou serviços, compreendem a suspensão temporária da atividade, revogação de concessão ou permissão de uso, cassação de licença do estabelecimento ou de atividade, interdição total ou parcial de estabelecimento, obra ou atividade, intervenção administrativa, inclusive a imposição de contrapropaganda. Infrações penais. São causas de infrações penais: omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade de produtos, embalagens, invólucros, recipientes ou publicidade. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade do produto, cujo conhecimento seja posterior à colocação do mercado. Executar serviço de alto grau de nocividade, contrariando determinação de autoridade competente. Fazer afirmação falsa ou enganosa, omitir informação relevante sobre a natureza, característica, quantidade, qualidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço e garantia do produto. Fazer ou promover publicidade enganosa ou abusiva. Fazer ou promover publicidade capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à saúde e segurança. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constam no cadastro, banco de fichas e registro, e deixar de entregar ao consumidor termos de garantia adequadamente preenchidos. Serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, é utilizado para reclamações e soluções dos problemas. O telefone é encontrado nas embalagens dos produtos e, em alguns casos, na documentação do serviço prestado. Para oficializar uma reclamação, é necessária a apresentação de alguns documentos que podem ser solicitados: nota fiscal, pedidos, certificado de garantia, contrato no caso de prestação de serviço, recibos e outros documentos. Sempre guarde a prova da queixa, o protocolo, o código de reclamação, nome e cargo do atendente. É importante lembrarmos que a nota fiscal dos produtos que você comprou e os recibos dos valores que pagou, no caso de prestação de serviço, são fundamentais para oficializar a reclamação do produto ou serviço.